Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo torcedor São Paulino, amiga torcedora São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, do meu lado, Márcio Monteiro, com o cabelinho penteado, olha lá, diferente de mim, que tô parecendo uma onça, né? Uma jagutirica, né? Meus amigos, está começando, está entrando no ar mais uma edição do Tabelinha, com um tema quente, um tema que, cara, Já acabou de agora. acontecer, né? Acabou de acontecer aí. Não tem muita coisa a ver com a gente, mas ao mesmo tempo tem muita coisa a ver com a gente, que é o anúncio por parte do rival Corinthians da demissão do Ramon Dias, Márcio Monteiro. E conforme a gente publicou lá no Avante Meu Tricolor há alguns instantes, a matéria está no ar lá, você entre no nosso portal www.avantmeutricolor.com.br. O time da Zona Leste já fez contato com ninguém mais, ninguém menos que Dorival Júnior. É o favorito, inclusive isso é informação apurada por nós, não é de ninguém da imprensa corintiana. O salário oferecido ao Dorival Júnior é deveramente alto, tá? E, num primeiro momento, o Corinthians aceita todas as exigências do Dorival Júnior. É o famoso desespero, né? Com isso, o principal favorito, vamos dizer assim, para assumir o comando do São Paulo, que tem técnico, tá? Importante ressaltar isso, São Paulo tem técnico. É um exercício de bastidor. Exercício não, é uma informação de bastidores. São Paulo tem interesse no retorno do Dorival Júnior, e a princípio aí tinha toda aquela história, né, de que o treinador pediu uma folga até a Páscoa por conta de promessas feitas aos seus familiares, da desgastante, abre parênteses, e frustrante, fecha parênteses, passagem dele pela seleção brasileira. Mas o problema, Márcio Monteiro, isso aí a gente já discutiu um pouco, né, sobre isso, aqui no canal, inclusive, navegue aí que você vai encontrar muitos vídeos sobre Dorival Júnior, toda a história dele com São Paulo, essa conversa que teve, informações aí que a gente conseguiu apurar nos últimos dias. O problema é que é o segundo rival que vai lá bater na porta do Dorival Júnior, né? Primeiro foi o Santos, né, que demitiu o português Pedro Caixinha no início desta semana, e agora o Corinthians também demite o seu treinador. Nós não vamos debater aqui se o Dorival cabe ou não no São Paulo, se a grande dúvida é a que está na thumb aqui desse vídeo, o Márcio Monteiro, uma famosa música de uma banda de rock dos anos 80 que já dizia até quando esperar? Até quando esperar, Márcio Monteiro? Porque o que a gente percebe, e aí isso dá pano para manga, porque muita gente defende continuismo de técnico, tem toda aquela história, mas acho que na análise do jogo de ontem eu enfatizei diversas vezes. Na minha opinião, o trabalho acabou, o Zubeldia é um fantasma. Essa é a minha opinião. Você pode discordar. Você que está assistindo a gente também pode deixar aí nos comentários o que você acha, mas, cara, até quando esperar, Márcio Monteiro? Tá todo mundo se mexendo, o Grêmio também demitiu o seu treinador, né? E o São Paulo parece que vai seguir mesmo com o Zubeldia aí, e as opções de reposição do mercado vão se esgotar, porque já são 3 atrás de técnico aí. O que você acha, hein? Tem que se mexer, né? É verdade, meu caro Rafael Emiliano. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, caro torcedora São Paulino que está chegando aqui no Avante Meu Tricolor. Seja muito bem-vindo. Você referendou muito bem, né? Quando você me mandou aqui o thumb aí, até quando esperar, me veio na hora também essa música aí, esse rock dos anos 80 aí, nacional, que reflete muito bem, Rafael. É isso, cara. A gente debateu, conversou muito ontem, durante ali a rodada, durante o jogo, no pós-jogo. Você analisou isso, eu também no vídeo que eu já gravei hoje também, falei muito sobre isso, que o Zubeldia é um zumbi, praticamente, o que a gente tinha falado, é um morto-vivo ali. Eu acho que o destempero ontem dele na coletiva, ali naquela ofensa, naquela briga com o jornalista, a gente já falou muito disso, reflete também muito isso. O cara tá pressionado ali, o cara tá sabendo que a chapa tá esquentando, é sempre as mesmas perguntas, claro.
que tem que ser feito. Essas mesmas perguntas. Quando que o São Paulo vai melhorar? Qual que é o problema? Isso, aquilo. Mas assim, tem que ser feita. Porque sempre o time tá na mesma, não melhora, tá na mesma toada. Então tem que ser feita a mesma pergunta. Então eu até entendo que deve ser, chato, né? Você tá no seu trabalho e vem sempre... e aí, você vai cair ou não vai? E essa pressão? Claro, mas o cara tem que saber lidar, né? Ele não fala que o São Paulo é gigante, que eu estou no tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, que eu tenho que ganhar títulos, então ele tem que saber onde ele está, né? Onde ele está pisando a cada dia. E acho que a pergunta a resposta dela é até quando esperar, até ontem, sabe, Rafael? Eu estou muito com você também. Acho que eu ainda sou a favor do continuismo de técnico, mas até um certo limite, né? E já estamos aí, como eu falei no outro vídeo, dia 25 agora, desse mês, vai completar um ano. A gente estava discutindo aqui quando que ia se completar um ano do Zubeldia, se ele chegar, né, até o dia 25. Esse vídeo está sendo gravado no dia 17, hoje é quinta-feira, né? Vai completar um ano de trabalho. Ou seja, um ano, meus amigos, no futebol de hoje, imediatista, onde 3 meses depois já estão pedindo a cabeça do técnico, é tempo pra cacete, né? É tempo que já dá para você avaliar. Mas não dá para falar que ele não teve pré-temporada, que ele não teve tempo, que ele não conhece o elenco, que ele não conhece a base, porque ele conhece tudo, de cor e salteado. A primeira coisa que ele fez quando chegou ao São Paulo foi ir no CT de Cotia, passou alguns dias lá observando jovens, pegou alguns jovens para Barra Funda, só que o problema é que não usa, né? Aquele velho problema de sempre. Só que assim, já deu, né, Rafael? Já esgotou. E é muito isso, infelizmente você tem que ver. Essa é a situação agora. O São Paulo vai segurar até quando e vai perder certos nomes. Não vou entrar aqui no mérito também de se Dorival é bom, se Mano Menezes é bom, se Renato Gaúcho era bom, se Ramon Dias é bom, se Caixinha é bom. Esses são os mais novos desempregados aí, né? Mas é isso, o São Paulo se vai esperar, vamos esperar até essa parada do meio do ano aí, que vai ter o Mundial, que vai ter uma folga ali, vai esperar até lá, e aí lá vai ter quem? Vai ter algum treinador disponível já? Vai ter que ficar nessa? É um outro problema, é isso que o São Paulo tem que ver também. Então, assim, se já tá na cabeça dos caras, eu não consigo entender direito o que eles estão pensando. O Belmonte vem lá e assegura e a gente sabe que depois o Baby acabou revelando que foi uma imposição quase da torcida. Vocês vão segurar o cara? Vamos segurar. Então vai lá e fala publicamente. Aí o Belmonte foi lá, falou: até domingo contra o Santos, ele tá aqui. Garantiu até domingo. E depois? E se tomar um sacode do Santos? E se empatar de novo? O time que só empata, 4 empates, já 5 seguidos contando da Libertadores. Será que o Belmonte vai vir depois e falar, não, ele vai voltar no ônibus, ele ainda está mantido? Né? Essa é a grande dúvida. O que o São Paulo está esperando? Está esperando, sim, realmente vir abaixo o Morumbi? O próprio a torcida do Independente se manifestou falando que não vai vaiar durante o jogo ali e tal. Mas, assim, vamos supor que o São Paulo perde, vai entrar na zona de rebaixamento, se já não estiver, né? Depende muito do jogo do Bahia que vai rolar. Hoje, né? Exatamente, nessa noite de quinta, e o Bahia não perdendo, o Bahia empatando ou ganhando, já joga o São Paulo para a zona de rebaixamento. Então o São Paulo pode entrar, vejam só, pode entrar num clássico contra o Santos, sem nenhuma vitória, sem ainda não ter vencido no Brasileirão, pressionadíssimo e na zona de rebaixamento. E aí o Santos pode, vamos supor assim, que a pior das hipóteses, a pior das situações aconteça, 2-0, um sacode do Santos. O Santos sem Neymar joga melhor, né? A gente já percebeu isso daí. O Neymar vai ser baixa contra o São Paulo, se lesionou mais uma vez, mas talvez seja melhor para o Santos isso, porque o time estava rendendo melhor, ganhou do Atlético Mineiro praticamente sem o Neymar, e vai que ganha do São Paulo. Um 2-0, mete um 2-0 ali. Cara, não tem. O Morumbi vai vir abaixo. Vai vir vaia, vai vir burro em espanhol, em inglês, vai chover de vaia, e aí eu não sei se vai dar para segurar, não. É sempre isso, né? Parece que todo vídeo, sempre o próximo jogo ou os próximos 2 jogos é a cartada final para o Zubeldia, né? Mas eu vejo que tá se esgotando, Rafael. Não tem aqueles prenúncios, a gente já é um pouco antigo aqui no jornalismo, a gente tem 20 anos para mais, aí a gente conhece um pouco, a gente sabe quando é que a situação, quando o dirigente vem, o famoso treinador está prestigiado, é justamente o contrário, né? É justamente quando ele está muito pressionado, a sombra de Dorival é uma coisa absurda, né? A partir do momento que o Dorival caiu da seleção, apareceu o primeiro tweet lá, o primeiro comentário no X. Dorival está livre, olha aí, São Paulo. Enfim, é uma coisa muito pressão. Se o Corinthians acabar contratando aí, como você trouxe essa informação aqui no Avante Meu Tricolor, por um caminhão de dinheiro, cara, é isso. Atrapalha o São Paulo, né? O São Paulo vai ficar, era o seu nome principal e não vai ter mais? E aí? Vai correr para o Diniz? Vai correr para um plano B?
Então, acho que o São Paulo, cara, é difícil. É só notícia preocupante, é só coisa, sabe, que difícil de resolver. E vamos ver mais um capítulo aí, como é que vai rolar, né, Rafael? Eu fiquei curioso para saber como é que é burro em espanhol, cara. Também não sei, o pessoal vai descobrir, pode ter certeza. Para xingar o Zuba, eles vão. Fiquei curioso. Cara, eu acho que o que mais pega nessa questão toda é a inércia, né? É a sensação de que algo precisa ser mudado e Sim, nada acontece, porque as respostas estão aí, né? As respostas estão aí porque, de fato, você tem um, um Santos que demitiu o Caixinha e depois vence o outro jogo com exato. propriedade, né? Eu até assisti boa parte do jogo do Santos ontem e o Santos venceu bem, né? Venceu bem, convenceu. E aí você tem um Corinthians que há menos de um mês foi campeão brasileiro, né, cara? Campeão Paulista. brasileiro não, campeão paulista, desculpa. Isso. Campeão brasileiro ainda não. Sobre o maior rival, né? Pra você ver. Sobre o maior rival e assim, com a melhor campanha, toda aquela coisa, né? Todo aquele. Com jornalista barra torcedor na coletiva falando que o Ramon Dias era o melhor técnico da história, né? Emocionado ali, agradecendo, obrigado, prof, graças, prof. Então, quer dizer, eu acho que o que dói no São Paulino, nesse momento, é ver que os rivais. O Caixinha tinha 17 jogos no comando do Santos, se eu não estou enganado. Esse é o número, né? Você vê um rival demitir um técnico depois de 17 jogos. Você vê o outro rival, o maior deles, talvez, demitiu o técnico campeão, conquistou um título. Como eu disse, toda aquela, desculpa o termo, né? Mas toda aquela masturbação em cima do Ramon Dias, né? Então, quer dizer, aquela mamação, né? Me perdoem aí as crianças e as mulheres que estejam vendo esse canal, mas né, não tem como usar outras palavras. E os caras levaram o pé na bunda, meu amigo. Estão demitidos, estão fora, entendeu? Então, assim, eu acho que o que machuca o São Paulo nesse momento é por que o Zubeldia tem tanta moral, tanto respaldo, prestígio, né? E tanta aprovação por parte de muita gente da mídia são paulina. Sim. Por quê? Como? É essa, porque assim, eu já falei isso aqui, né? Já falei isso aqui. Você sabe, você melhor do que ninguém sabe. Eu tenho esse triste hábito, é um triste hábito, isso, coisa de gente que não tem o que fazer, né? De ficar assistindo canais de rivais, né? Eu gostava muito da imprensa santista, agora não gosto mais, porque também tá uma mamação em cima do Marcelo Teixeira e do Neymar lá. Eles realmente acham que o Santos é time grande, enfim, não cabe, vamos aqui discutir isso. Mas eu assisti aí nos últimos dias, e principalmente canais corintianos. Eu tô me pegando assistindo muitos canais corintianos ultimamente. E, cara, é assim, é o mesmo nível de cobrança do São Paulino em relação aos técnicos que foram demitidos. É as mesmas reclamações. Para mim, esse agravante, desculpa a sinceridade, de que assim, no Santos, o técnico estava com 3 meses do cargo, 4 meses do cargo, e já taxaram que não servia. O principal reforço do time para a temporada não joga, só está machucado. No Corinthians, o cara acabou de ser campeão, meu amigo. O cara acabou de ser campeão. O cara fez uma campanha no passado esplendorosa. E no São Paulo, é o técnico que está há mais tempo no comando, desses 3 exemplos citados. Nem vou colocar aqui o Abel Ferreira, que também tem palmeirense que xinga, o canal palmeirense que pega no pé, mas vamos deixar ele de lado, porque ele é um caso à parte. Né? Mas o Zubeldia, ele está há 1 ano no cargo, o time evoluiu, né? O time evoluiu, ele não ganhou porra nenhuma, não conquistou nada, e ele conta com respaldo. Eu acho que o que mais dói, não sei se você concorda, é isso, é a sensação assim, pô, nada vai acontecer, nada vai mudar, cara, é isso mesmo, sabe? Tipo, pô, a novidade, sabe, é tirar o Luciano dos titulares, e aí no segundo tempo você coloca correndo, né? Até já falei sobre isso muito na análise, mas assim, só para pontuar, né, um exemplo pontual, assim, de um técnico que tem manias viciadas, estilo de jogo viciado, e que o trabalho está derretendo, né? Nós já vamos falar aqui dos machucados, mas eu acho que o que dói é isso, né? É essa sensação de que você está vendo os vizinhos, né? Sua casa está caindo no telhado, você olha para os vizinhos.
o cara, a grama do cara já está mais alta, ele já está consertando. O banheiro privado entupiu do outro vizinho, ele já foi lá e arrumou. E a sua casa que está caindo aos pedaços, você está deixando. Você fala, não tenho dinheiro. Agora, a pergunta aqui, para passar para você, porque eu já falei demais, mas assim, a pergunta aqui é: o Corinthians está nadando em dinheiro? Eu não sei. O Santos está nadando em dinheiro? Eu não sei. Então, não sei, cara. Eu acho que as justificativas, tá, de quem defende o Zubeldia são frágeis. São frágeis. Eu acho que, exceção feita ao Vitor Biner, da ESPN, é o único que para mim, fala coisas coerentes acerca do porquê ele acha que o Zubeldia tem que ficar. Eu tô falando aqui da imprensa São Paulina, tá? Não vou aqui citar outros dinossauros aí que só falam groselha e eu nem tenho por que ficar rebatendo. Mas, assim, a sensação que me dá é essa, assim, tirando o Biner, todas são argumentações frágeis. Ou você acha, sinceramente, Márcio Monteiro, que se o São Paulo manda o Zubeldia embora amanhã, né, a multa é 3 salários, a comissão técnica dele custa cerca de 1 milhão por mês. Então, teoricamente, o São Paulo tem que pagar 1 milhão de um salário, mais 3 milhões, 4 milhões no total de reais. Você acha realmente que o São Paulo não vai parcelar, não vai fazer um acordo? Porra, sabe, cara? É muita inocência, né? É muito tratar. E aí eu acho que o que dói é isso, porque aí você olha do lado o Santos desesperado, falido também igual, foi lá e demitiu, cara. Dane-se. Você olha o Corinthians desesperado, foi lá e demitiu. Então eu acho que o que dói pro São Paulino é a inércia, cara. É a sensação de que nada vai mudar, de que nada muda, de que não tem, sabe? E assim, já que você citou aí, só para completar, eu tô falando muito já, tá? Se quiser interromper, fica à vontade. Tranquilo. Mas assim, eu acho que de toda essa história do Baby, da Independente lá no CT, né? Não vou falar da Independente como uma coisa única, mas o Baby e o cachorro vai latir aqui, não se assusta com o barulho, não. Eu acho que tudo que pega em relação a isso, cara, é porque assim, legal, porra, não, a organizada foi lá no CT. É, de fato, a organizada tá com medo da Série B, vê que o time tá mal financeiramente, é isso aí, vamos aceitar o Zubeldia. Então tá tudo muito estranho, tá tudo muito em banho-maria, passo de tartaruga, sabe? Tudo muito. O presidente já assumiu, né? O presidente hoje Como postando sempre, uma né? mensagem lá pro Caleri, já assumiu. O diretor de futebol obedece a organizada, mas fala sem convicção. Aí uma fonte fala uma coisa, a outra fonte fala outra. E nesse meio tempo aí, meu amigo, é isso aí. É o Corinthians oferecendo 1 milhão e 800 pro Dorival, e o Dorival vai para lá. O que me lembra muito, por isso que eu te perguntei no WhatsApp, a questão de 2023, porque em 2023 foi o contrário. Em 2023 o São Paulo demite o Rogério Ceni, liga para o Dorival Júnior, com o Dorival Júnior já conversando com o Corinthians, e tira e fala, não, tá aqui, ó, pode vir, demitimos o Rogério, pode vir. E o Corinthians, eu não lembro, é por isso que eu te perguntei, eu não lembrava quem era o técnico. Porque o Corinthians ficou encebando para mandar o cara embora, eu não lembro se era o Silvinho, não era o Silvinho, né? Não lembro. Eu também não lembro, cara, mas eu ouvi essa história também, que foi bem isso mesmo. E aí o Corinthians, que ficou enrolando, terminou o ano com o Luxemburgo. Enquanto São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, e eu não estou fazendo uma defesa do Dorival aqui, não, só estou expondo os fatos. O São Paulo terminou campeão da Copa do Brasil e o Corinthians terminou com o Luxemburgo sendo humilhado na Sul-Americana. Então, assim, parece que inverteu as coisas, né? Porque agora o Corinthians está tomando a dianteira. Não sei se era o Vitor Pereira, talvez. Vitor Pereira foi no começo do ano, né? O Vitor Pereira terminou 2022. Não, peraí, não lembro, cara. Não lembro, velho. Não vou lembrar agora, mas acho que... Ele estava no Flamengo, não era isso? Ou não? Tô falando groselha aqui. Não lembro, cara. Não lembro, enfim, mas eu acho que é um baita ponto que você trouxe. Eu quero falar sobre isso sim, quero comentar, porque você resumiu muito bem, e aí você já foi no ponto. Eu acho que você já foi no ponto principal de quem é o verdadeiro culpado de tudo isso, né? É a diretoria, não tem como falar que não. É só a diretoria que é o grande causador disso tudo, porque a grande pergunta, Rafael, é justamente essa. Quando eu entro nos comentários aí das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, aliás, muito obrigado a vocês que continuem acessando sempre nossas redes sociais. Aqui no YouTube já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então o pessoal está participando muito e a pergunta é sempre essa. Amanhece, né? A primeira pergunta do dia é: o São Paulo já demitiu o Zubeldia? Como é que esse cara ainda tá no comando? Sabe? É isso, a torcida não consegue entender, nenhum torcedor, aqueles que já, como você disse, aqueles que não defendem mais, que já não tem mais argumentos, e eu acho cada vez mais difícil mesmo, né? É isso, eu até discordo de você também sobre o Birner, eu acho que
todos os argumentos do Birner também são os que mais têm me irritado, que ele tem falado que o técnico não, é o melhor. Tá me irritando muito mais que o Birner, que fala tá falando de xenofobia, meu amigo, xenofobia. O cara tá tem, esse daí também eu prefiro nem comentar também, que é outro também, mas o que eu ando vendo mais, o que tem me irritado mais é o Birner, que tem falado que o Zubeldia é um dos melhores trabalhos do Brasil, o melhor trabalho do Brasil, enfim, mas eu acho que é isso, tá morrendo, não tem mais como defender as coisas, é isso, óbvio que ele tem qualidades e defeitos, aqui os defeitos estão muito mais evidentes e já estão aí há um ano, minha gente, então é assim, não tem resultado bom, é que não tem, o São Paulo quase ganhou aonde? Quase ganhou o quê? Não, mas brigou, sempre se fala, brigou com o Botafogo. Ok, mas nas quartas de final, não chegou nem entre os 4 finalistas. Não foi para semifinal, não ficou perto de ganhar. Porque depois, mas aí era o Peñarol, diga. Concordo com você nesse ponto, porque eu vou me defender aqui, tá? Porque nós tivemos uma discussão séria, um dos vídeos aqui, sobre isso, exatamente. Sim, né? Sim, uma live no começo do ano, acho, se não me engano, em que realmente eu defendi o Zubeldia. Só que, cara, você quer... Só um parênteses aqui rápido, claro. Tá? Desculpa interromper seu raciocínio, mas assim, o meu turning point com o Zubeldia foi o jogo com o Velo Clube. Meu turning point com o Zubeldia foi o jogo com o Santos, foi o clássico com o Santos na Vila Belmiro. São Paulo foi amassado por um time que estava sem o Neymar ainda. Não é que tinha o Neymar. Era o time. Foi o jogo contra a Ponte Preta. O Paulistão mostrou para mim que o Zubeldia estava completamente perdido no cargo. E assim, eu vou pontuar, tá? Desculpa, eu tô falando demais hoje, perdão. Um ponto aqui para mim é que assim, eu vejo muito algumas lives de gente de oposição ao Casares, tudo, e eu acho que tá certo, eu acho que não é uma questão inerente, um péssimo gestão de elenco do São Paulo esse ano, e nós já vamos citar aqui o caso do Caleri, que para mim é mais uma prova de como o São Paulo rodou mal o seu elenco, mas assim, cara, não dá para ficar também colocando tudo na conta da diretoria. Não é a diretoria que tomou 3 gols do Velo Clube. Né? Exatamente. Pode continuar, desculpa. Só para pontuar isso. Perfeita pontuação, é isso. Assim, mas o Belmonte, bem, você pode xingar o Belmonte por vários motivos, meu amigo, mas não é ele que escala o time. Exatamente, tá? Eu concordo muito, Rafael. E eu acho, mais uma vez, o São Paulo nesse momento é técnico. É técnico. Sim, imediatamente. Eu concordo muito até, se você vai ver. Vou citar de novo aqui, porque eu assim, por mais que eu concorde com você que até a torcida, né, o Baby, a torcida independente foi lá, conversou, e aí é isso, vamos aceitar, mas eu concordo muito com as cobranças que eles foram fazer e o que o Baby elencou de principais culpados, vamos dizer assim, da situação, né? Em primeiro patamar estava a diretoria, em segundo os jogadores e em terceiro o Zubeldia. O que eu até concordo. Eu vou falar porque no macro ali, quem contrata, quem manteve o Zubeldia até agora, quem já não demitiu, é a diretoria. Os jogadores, é como você falou, quem perde o gol lá, quem perdeu o gol ontem foi o André Silva, quem perdeu o gol de cabeça foi o Luciano, né? Quem se machucou, infelizmente, foi o Caleri, por culpa ali da comissão técnica aí entre o Zubeldia. Mas o Zubeldia talvez seja o principal responsável mais imediato, porque a par de todos esses problemas que ele já sabia no final do ano, nós vamos perder 20 jogadores, tá, Zubeldia? Vai ter 20 nego aqui, você vai manter o time titular, você vai ganhar Oscar e mais laterais aí, a gente vai montar um time titular, diga. Eu vou além, tá? Eu vou além, porque eu acho que ninguém fala isso, e isso tem que ser falado. Duvido muito que ele não tenha participado de parte do processo. Isso aqui pode liberar, isso aqui pode ir embora. Eu acho que as pessoas são muito inocentes quando elas tratam essa questão. Exato. Como se o técnico, assim, os técnicos do São Paulo, isso a gente trabalha junto desde o Rogério Ceni, né? Então, assim, desde o Rogério Ceni tem isso. A diretoria age muito sem consultar técnico. Mentira. Não é. Mentira. Rogério Ceni promoveu a reformulação do elenco para 2023. O Dorival promoveu para 2024. O Gabriel Neves foi embora por conta do Dorival Júnior. Não estou falando que o Gabriel Neves é um ótimo jogador e tal, não é isso. Só um exemplo. Né? Quem trouxe Marcos Paulo e Pedrinho e Patrick Picanha foi o Rogério Ceni. Depois os caras brigaram com ele. Mas quem subiu o Henrique do Carmo e o William Gomes para o futuro foi o Dorival também, preparando o time. Então, assim, eu duvido muito que o Dorival não tenha palpitado em nada. O Zubeldia não tenha palpitado em nada. Eu duvido muito. Com certeza. Tô contigo nessa. É muito isso, cara. Não passa, não tem como. Quem administra, quem é o chefe da comissão técnica? É o Zubeldia. Como é que você vai planejar um elenco? Você vai só, tá lá o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, o Casares. Bom, vamos fechar aqui o elenco.
sem o cara que vai comandar tudo isso. Não existe, gente. Não existe. Cara, simplesmente não existe. É muito isso. O que pode haver é o seguinte, ó, o Casares ou o Belmonte chega lá, ó, Zubeldia, nós vamos dispensar esses 20 caras aqui. Beleza? Tem que dispensar porque tem que cortar a folha, você não tá usando, bababá, vamos usar a base. Ele pode falar, mas, pô, esses 3 aqui, tenta segurar. O Ferrarese talvez seja um caso, porque a gente ouviu muito do Ferrarese, pô, especulado aqui, especulado ali, e ficou, porque era talvez um homem de confiança também. Não é titular absoluto, mas virou até, né, por acaso, mas é um cara que acabou ficando, né? Agora, não tem como você segurar um Galopo, sendo que o Zubeldia não usava. Né? E a maioria que saiu ali era Nestor, Eric e Rato, eram os 3 que mais entravam, o resto quase não aparecia no time, né? Exato, então, cara, sabe? Né? E assim, vamos ser bem categórico aqui, por mais maravilhoso que seja o seu emprego, sei lá, vamos colocar aqui, eu sou um ator, o meu sonho é fazer uma novela das 8 da Rede Globo. Tá lá o Cauã Raymond, quebrando o pau nos bastidores de Vale Tudo lá, porque assim, cara, se você não tá feliz, você pega suas coisas e vai embora. E é importante as pessoas lembrarem o seguinte, tá? O Zubeldia não é um pobre coitado. O Zubeldia teve proposta. Foi soldado para assumir a seleção olímpica argentina e foi soldado para assumir a seleção do Equador. Ele negou as duas para ficar no São Paulo. Então o mercado ele tem. Era simplesmente ele chegar e falar assim: vocês vão fazer isso mesmo? Vão desmanchar o time? Então vão pro inferno, eu tô indo embora. Ele não fez, amigo. Se ele não fez, tem algum motivo aí. Exatamente. Aí só completando então meu raciocínio. É o melhor lugar do mundo para se trabalhar também, né? Exatamente. E aí, também, né? É aí que entra essa culpa toda. Tem a diretoria, mas assim, o Zubeldia aprovou. Ele assinou embaixo. Como eu falei, pode ter discordado ou não, mas depois ele fala, não, beleza. Então tem os moleques da base aí que a gente vai usar. Só que aí, cara, é muito isso. E aí, assim, voltando ao meu ponto, só para concluir o raciocínio. A diretoria, dá para demitir a diretoria? Quer dizer, dá, mas o Casares nunca vai demitir ninguém ali, né? A gente sabe disso. Os jogadores, dá para demitir aí que sejam 5 jogadores? Não, não dá também. E aí quem vai sobrar para quem? Para o técnico, que é o que dá para mudar. É o que dá para mudar, sabe? Eu concordo, também vejo talvez o menos culpado dessa trinca que eu citei, mas o maior responsável imediato ali. É o cara que sim, dá certo. Como eu falei, eu sou contra você demitir o técnico depois de 3 meses, 5, 6 meses. A partir de um tempo, dá para você ver, como você falou, o time está evoluindo, parece, e ele está reforçado, gente. Esse time do São Paulo titular, né? Vamos colocar todo mundo ali, Oscar, Lucas, Caleri. Ele é melhor que do ano passado, porque ele tem 2 laterais melhores, a gente já falou muito disso. Ele tem o Oscar, que é um meia que não existia, né, no ano passado, e manteve o time titular. Então, assim, você melhorou o seu time, você teve o meia que você tanto pediu, que você tanto falou, você tem jovens da base para apostar, o que se mostra que o Lucas Ferreira, pelo menos, mostrou que não tem essa, né? O cara, quando tá pronto, e o Alves mostrou que não tá pronto ainda. E por quê? Aí vamos falar, já vamos entrar no ponto do Caleri para devolver para você. Eu acho que é bom a gente falar disso. Era óbvio, a gente falou aqui, é só resgatar nossos vídeos aqui. Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, tirando esse problema, obviamente, Alisson, Caleri, Luciano. Cara, é tudo acima de 30. Jogando 70, 80 jogos por ano, vai quebrar. É óbvio, a gente falou aqui. E aí é o planejamento. Acho que, se eu não me engano, dos 14 primeiros jogos do São Paulo nesse ano, o Caleri jogou 14. O Caleri jogou todos. Sendo que você tem André Silva, que é tudo muito pedido, e o Rian Francisco, né? O Xodó era o cara que tinha que ter sido aproveitado, especialmente no Paulistão, depois de fazer gol contra a Lusa. Preserva o Caleri um pouco, segura um pouco o Caleri, porque aí, ó, o cara voltou depois de, ó, pô, foi suspenso, ficou um jogo de boa ali, não jogou, entrou só no final contra o Atlético Mineiro, jogou 15 minutos. Não é sobrecarga de agora, é sobrecarga lá do começo do ano, né? Então é isso, jogou 14 jogos iniciais, agora, infelizmente, perdeu o ano. Vamos lá, vamos entrar no assunto Caleri. Antes, eu só quero pontuar algumas coisas, tá? Concordo com você quando você diz, eu acho que... desculpa o termo, tá, gente? Hoje eu tô com a boca suja, mas assim, eu acho que a merda foi tão grande de todos os sentidos, porque passa por uma pré-temporada completamente ilusória, inútil, bizarra, que desgastou os caras sem nenhuma necessidade, passa pela gestão de elenco do Paulistão, passa por uma série de fatores. Eu tô devendo um vídeo, né, aqui sobre a reunião da Independente, sobre as conversas, porque teve mais de uma conversa, além da reunião do sábado. Essa semana houveram mais 2 conversas, né? A informação que se tem
que a trinca, né? Belmonte, Nelsinho, Chapecó, os 3 homens fortes do futebol de São Paulo, foram lá na Casa Independente, na sede da Independente do lado do Morumbi, sentaram lá com os caras de novo. Então, a diretoria de futebol está fazendo vamos dizer assim, uma aproximação com a organizada. Por quê? Porque eu acho que o Márcio foi quem viu de fato a live inteira aqui para fazer as matérias para o Avante Meu Tricolor, chamou a atenção o fato do nome do Marco Aurélio Cunha ser constantemente citado. Mais de 5 vezes. Eu contei 7, pelo menos. E todo mundo sabe aqui o histórico do Marco Aurélio Cunha, que é um cara odiado pelo atual presidente. Brigaram ao vivo, né, na televisão. Tá esse vídeo aí no YouTube, procura aí. Quebraram o pau ao vivo. Né? E ele foi chamado de o melhor diretor de futebol da história do São Paulo Futebol Clube. Acima de Juvenal Juventus, por exemplo. Com toda aquela história da Independente de birra dele, por causa da história do hino do Santos, dele ter trabalhado no Santos, enfim. E também, claro, por ele ser opositor à atual gestão. Então, assim, eu estou devendo um vídeo sobre isso, porque realmente está uma loucura, né, nos últimos dias. Todo dia. Assunto não falta, né, mas a gente vai debater esse tema ainda. O porquê, e eu achei, tá, só para pontuar aqui, não deixar passar batido, que foi um puta tapa com luva de pelica na cara da diretoria, por parte da organizada. Foi um puta tapa de luva de pelica. Tipo, quando você... Uma coisa seria eu e o Márcio chegar aqui e falar assim, pô, esse Belmonte é uma merda. Pô, essa diretoria aí não presta. Pô, não sei o quê. Outra coisa, o presidente da torcida organizada, que vai sair candidato para o conselho na próxima eleição, chegar e falar assim, o Marco Aurélio Cunha foi o melhor diretor de futebol. Ele sabe porque ele estava falando aqui. Opa! Ele sabe e para quem, e deu certo, atingiu. Tá? Então, tem muito assunto sobre isso, de bastidores, que nós vamos trazer aqui, né? Porque as coisas do São Paulo estão uma loucura. O São Paulo passa por um processo já eleitoral, essa que é a verdade. Tá? O presidente não se decide quem vai ser o sucessor dele. E centenário aí, né? Batendo as portas aí, né? Porque o presidente tem um objetivo muito claro e óbvio, e nós vamos fazer um tabelinha aqui com isso, vamos tentar trazer mais gente aqui para esse debate, porque eu acho que até gente que é muito próxima do Casares, e quem for mais ligeiro aí já sabe de quem eu estou falando, tem blog, publica matéria e tal, falou mais de uma vez essa semana o assunto SAF, que o Casares vai tentar empurrar a SAF, a história do quanto pior, melhor, blá, 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 blá. Então nós vamos tratar desses assuntos. Eu acho que são assuntos pertinentes aqui, mas eu acho que tem que trazer mais gente, porque só nós dois aqui é pouco. Sim, concordo. E a gente tem que dar esse debate, porque as coisas não só fazem sentido, como não é nós, não é eu, o Rafael, né? Aquele que quer ganhar dinheiro com São Paulo, como cansam de falar por aí, né? Não é só eu, não é só o Márcio que está falando. Tem gente grande falando isso. Tem gente com muita moral e prestígio dentro do São Paulo que está falando esse tipo de assunto. E, para mim, é tudo a ver. Para mim, faz parte desse show de horror que está a temporada 2025 até o momento, e pela permanência do Zubeldia, porque quem lê as nossas matérias publicadas ficou um pouco por dentro da situação, né, modéstia à parte, não é que eu sou um primor de escritor, não é isso, mas eu acho que nenhum outro veículo falou isso com tanta clareza quanto nós, Márcio, que é a questão do tipo, olha, o Belmonte tem um ponto que desde o ano passado, reclamou do fundo de investimentos, do teto de gastos, vocês vão fazer isso comigo mesmo? Vocês vão me asfixiar financeiramente? Então, beleza. Então, eu acho que assim, eu vou segurar o Zubeldia, então, e foda-se, desculpa o palavrão, gente, dane-se todo mundo. Eu vou segurar o Zubeldia aqui, dane-se todo mundo. Eu não tenho dinheiro para pagar multa, não tenho dinheiro para contratar o Dorival, ó. Vai ficar. Vai ficar. Tá achando ruim? Fala com o presidente. Não à toa, aí é o gancho para o assunto agora, não à toa, é o próprio Casares, Márcio Monteiro, que está de malas prontas para ir para a Europa para contratar o substituto do Caleri. Caleri passou por cirurgia, vai passar por cirurgia. E vai perder o ano, né? Provavelmente até o Campeonato Paulista do ano que vem também. Coisa foi feia, né? Lesão, eu até peguei aqui para falar certinho, mas já esqueci. Uma ruptura no ligamento cruzado. Isso aí é grave, né? É o Ronaldo Fenômeno, né? Exatamente, não é pouca coisa não. Ainda mais para um jogador já de mais de 30 anos, cara.
A gente transparece muito nossa idade, né? Porque a gente podia ter citado, sei lá, o Neymar, mas a gente cita o Ronaldo Fenômeno. Né? Exatamente. E São Paulo vai no mercado, Barça Ponteiro. São Paulo vai no mercado. Vai, assim, terminar de gravar aqui, vou gravar um vídeo com essas informações que a gente conseguiu apurar aí ao longo dessa quinta-feira. Fica aqui o registro que foi o furo do pessoal do Globo Esporte, tá? O pessoal do Globo Esporte que deu essa informação. São Paulo tem 2 nomes na mesa, vou já antecipar aqui, porque acho que quando esse vídeo for no ar, o outro já vai estar no ar já também, que é o Brenner, todo mundo conhece, revelado em Cotia, está lá na Udinese, e o outro é o tal do Carlos Vinícius, revelado pelo Palmeiras, passou pela base do Santos também, há muito tempo joga na Europa. Esse o contrato acaba agora na janela europeia, né? Agora em junho, e o Brenner no São Paulo vai tentar um empréstimo. Então, São Paulo vai no mercado. Devolvo a pergunta para você. Primeiro, tem necessidade de reforço, sendo que você já tem o André Silva e tem o Rian Francisco? E segundo, cara, e a grana? E o dinheiro? E aí o fundo de investimento? E aí? Lembrando que tem que contratar, vai ter que pagar aí o Marcos Antônio e o Juan, hein? Lembrando. Exatamente. E ainda o Thiago Mendes, talvez, que se vier mesmo, se for concretizado aí. Thiago Mendes é a Superbet. Esquece. Tá, ok. Bom, então Thiago Mendes é a Superbet. Vai ter uma partezinha só, mas enfim, vai ser mais um jogador que chega. Cara, eu vejo totalmente desnecessário. Eu já vi muito torcedor São Paulino também comentando isso. Pô, agora o Rian vai jogar. O cara se anima, né? Quer dizer, tirando notícia ruim, Caleri se machuca. Notícia boa, Rian vai jogar. Notícia ruim, São Paulo vai no mercado. Pô, é isso. O torcedor São Paulino não consegue. Cara, para mim é totalmente. Se você tiver uma oportunidade com o Brenner ali, é falar, não, ok, vai vir. Mas sabe, não, já tem André Silva, que é o cara de Europa, nesse estilo que o São Paulo quer, né? Que é um cara experiente, com rodagem. Não tem ninguém melhor que o André Silva ali, já tá habituado, já tá em casa, já conhece o esquema. E aí é o Rian, meu amigo. É o Rian para brigar com essa vaga aí. Já tem dois, já tem dois. Tem dois. E aí, nossa, vamos supor, o André Silva se machucou, o Rian levou o cartão amarelo, tá suspenso. Luciano. Pronto, o Luciano sabe muito bem, quantas vezes já não jogou também de atacante, né? Claro que não é o 9, né, de ofício, o centroavante fixo, mas é um atacante, sabe muito bem fazer aquela função, fez por muito tempo, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando ali mais como um homem referência. Então, assim, não vejo nenhuma necessidade, cara, sabe? Parece mais um tiro para, perdemos o Caleri, temos que repor com alguém. Não é assim, cara, sabe? Que nem o ano passado você vai fazer a mesma besteira. Perdemos um monte de volante, vamos atrás de um monte de volante agora. Trouxe lá o coitado do Santiago Longo, que não foi pedido do técnico, né? Ficou lá encostado, o Alisson se recuperou antes, o Luiz Gustavo voltou, o Longo ficou lá de 10ª opção, né? Então, assim, para quê? Vai trazer mais um tal de Carlos Feliz? E hoje faz falta. Pois é, e hoje faz falta. Aí você vê a falta de administração, de grupo, do elenco inteiro. Então vai ser mais um tiro desesperado, eu acho, é mais para dar uma resposta. Não, nós vamos repor, estamos aqui. Não, cara, não vai para o ataque, velho. Já tem dois lá, vai para outra posição, vai atrás do meia. Você quer não tem meia, já que o Alves está muito cru ainda, você não tem meia reserva para o Oscar, né? Você quer um meia ali, algum jogador para fazer frente, porque você não vai trazer aqui um camisa 9 titular, né? Você não vai pegar ninguém, não vai contratar, você não vai chegar ao São Paulo, a gente sabe que é isso. Para contratar, é só ali e aí, quer vir jogar aqui? O que você me oferece? Ofereço aqui, tipo aqueles... Quando a gente vê aqueles anúncios de empresa, que você oferece um bom ambiente, um clima maravilhoso, um peru no final do ano ali de Natal, e é isso que eu posso te oferecer, porque dinheiro mesmo não tem, meu irmão. Então, cara, vai trazer um jogador de nível para ser banco, né? Para brigar, talvez. Então, cara, para quê? Se você tem o Rian Francisco lá que tá todo mundo pedindo, que o moleque, pô, é joia, tá com fome de jogar, a gente já viu que é artilheiro mesmo, que tem estrela, e aí o São Paulo vai querer contratar mais um atacante, tipo Carlos Vinícius, velho. Quem é Carlos Vinícius? Pô, quem é Carlos Vinícius? Eu quero saber quem é Carlos Vinícius. Porque esse cara aí... Eu fui apresentado hoje essa figura aí. Desculpa a piada, né? Mas esse cara aí é o Abetier do canal do famoso jornalista especializado em mercado aí. Igual o Igor Coronado. Toda janela esse cara tá em ele lá. É isso, então. É aquilo, né? Tem um empresário bom. A gente já viu que o empresário dele não deixa o nome dele ser esquecido. Do Brenner é bom, hein? Do Brenner é bom. Quer informação? Deixa eu dar informação aqui, meu amigo. Manda, ao vivaço. Informação aqui. O Brenner foi sugestão de Bertolucci, Juliano Bertolucci.
entendeu? Que é amigo Sim, aí. pessoal de Júlio Casares. O São Paulo, tá, só uma correção aí que eu vi nas redes sociais aí. São Paulo quitou a dívida com o Bertolucci, tá? São Paulo não deve mais nada com o Bertolucci. Perfeito. Mas fica a gratidão, né? E o Brenner é jogador do Bertolucci. Tá O Cedric também, né? O Cedric não é do Bertolucci também? O Cedric é do Bertolucci também. Então, tem essa gratidão, poxa. O Cedric é daquele, não é do Bertolucci diretamente, né? Ele é do Sim, Parca, do né? conglomerado. Do amigo, do amigo ali, né? No Brasil, quem tem a representação é o Bertolucci. O Brenner é nesse esquema, por isso que o nome surgiu, foi sugerido pelo Bertolucci e tal. Por quê? Por quê? Porque a Udinese quer o André Silva. Para quem não sabe, a Udinese esteve muito próxima de contratar o André Silva no começo do ano passado. E a Udinese fez sondagem pelo André Silva na virada aí de ano, né? 2024 para 2025. Então, o que eu acho? Tá? Isso é achismo, tá? A informação tá aí, é essa. O meu achismo vão atrás do Brenner de olho em algo futuro, em algo envolvendo o André Silva, ou só porque o Bertolucci bateu no peito e falou, olha, deixa com o cara que vai, fica tranquilo. Então, é isso. Mas, assim, de certa maneira, é isso que você falou, né, cara? Mais um, né, para atrapalhar o Rian Francisco, mais um para. E não deixa de ser gasto, né? O cara não vai vir ganhando uma coxinha, gasto, cara. O cara que tá vindo do futebol europeu, tá vindo da Udinese, é isso, não vai ganhar aqui no Brasil menos de 600 mil reais, mais ou menos. Não vai. Então, então é um gasto, mas é isso. Não tô, o Brenner pode vir, pode virar artilheiro, pode ser, mas é isso. Por que não foi antes agora? Vai agora, né, nessa situação de, é a chance do moleque. Você imagina pro Rian Francisco também. Agora eu vou ter uma chance, né? Quem sabe aí ele já abre o celular dele lá, São Paulo atrás de atacante. Brenner, Carlos Vinícius. Aí ele fala, quem é Carlos Vinícius, meu irmão? Eu tô aqui no clube desde os 15 anos aqui, São Paulo vai lá, vai contratar outro cara, sabe? É complicado, velho, é complicado. É pra ligar pro PSG, né, velho? Liga pro PSG, Fabiano, genro do Lucha, liga pro PSG aí, vai. Fala que eu tô indo. Cara, compra aqui o moleque, porque não tá dando. É muito isso, cara. Depois, é isso, o jogador fica. O William Gomes falou isso em entrevista recente, que a gente repercutiu aqui no Avante Meu Tricolor. Sempre promessa. Mas quando foi a gente que falou, é porque, né? A imprensa, vocês prejudicam o São Paulo, a imprensa. Eu falei, meu. Pois é. E o William Gomes falou, promessas, não, fica aí, seu tempo vai chegar. Aí ele até fala, aí tive ali 5 partidas. Só para lembrar que apareceu uma telinha por aí, né? Mas não rendeu tanto quanto esperavam. Exatamente. Não nos treinos. Exatamente. Mas é isso, é claro, um moleque de 18 anos aí, o pessoal bate no elo mais fraco, que é o William Gomes. E ele foi usado quando, minha gente? Sempre bom lembrar. Quando não tinha mais ninguém. Quando perdeu o Ferreirinha, quando era o Ferreirinha que estava, que nem esse ano aí, estava se destacando muito ali, encaixou, era a válvula de escape no São Paulo pela esquerda, perdeu o Ferreirinha. Aí ferrou. Aí, quem tem? Tem o William Gomes. A torcida quer o moleque, põe o moleque para jogar. Não é assim. O Nestor estava machucado também, né? Também não tinha Nestor, bem lembrado. Então não tinha ninguém, era isso. Da ponta esquerda ali, sobrou o William Gomes. Aí foi isso que ele jogou. E até ele fala, eu fiz 5 jogos, depois acabou minha sequência, nunca mais voltei. E aí fica naquela, falando, aí moleque aqui, aí o empresário aqui, o Porto tá insistindo. Além do Porto chegou aqui o da Alemanha. Tem um time espanhol agora na briga. E o moleque fica, e aí mais um treino e nada. Aí mais um treino e vai pro banco de reserva e não entra. Cara, o moleque tem que pensar na carreira dele. Ele fala, eu tenho um puta talento, tá todo mundo falando que eu jogo muito e o Porto tá aqui. Eu vou embora. E o Rian Francisco? Você fez um vídeo muito bem, outro dia aí, falando que se chegar proposta pelo Rian Francisco, o São Paulo não vai fazer força nenhuma. E o moleque, velho, o moleque vai embora. O próprio Fabiano vai aconselhar ele se continuar nessa. Se o São Paulo, sei lá, se contrate ou não outro jogador para a posição, para o lugar do Caleri, e o Rian Francisco continuar não jogando, cara, o Fabiano também uma hora vai chegar, vambora, tem o fulano aí, o PSG tá batendo a porta aí, aproveita que vai ser bom para você, e aí o São Paulo, vai perder mais uma joia. As coisas acontecem à toa, né, velho? E assim, eu acho engraçado. Tudo que a gente fala acontece, hein? Parte. Um pouquinho aí. O Moreira tá lá, amigo. Porto B. Você acha que o Porto B é grande exatamente. coisa? E o Porto A é grande coisa? Imagina o B, né? Brincadeira, né, velho? Mas tá lá, né? Bem, Márcio Monteiro, a contusão para nós caminharmos aqui para o final do nosso programinha. Programinha agradável da família brasileira aqui. Sim. Família brasileira tricolor só, né? Cara, contusão do Caleri é o que
desgaste, né, velho? Lembrando que ele foi o cara que mais jogou no Campeonato Paulista, né? Exato. Ele foi o cara que mais jogou no Campeonato Paulista e, assim, tá aí, né? É o sexto desfalque do São Paulo, né? Por contusão. Tudo bem, contusão não, o sexto desfalque do São Paulo, porque tem um que é problema de saúde, é o Luiz Gustavo, né? Inclusive, a informação que se tem é que ele não vai encerrar a carreira, ele vai voltar a jogar. Que bom. Tá? Chegou hoje essa informação, estou guardando para a gente fazer. Amanhã, talvez, saia no site, mas porque tá acontecendo muita coisa, né, gente? A fila tá grande. Mas ele ficou bem comovido tal, e não é nada grave ainda, né? Felizmente, mas tem aí, ó, o sexto, né? Por mais que o cara estivesse em má fase, e ele estava em uma má fase, não deixa de ser um desfalque, né? Considerável, né? E assim, é reflexo, né? Da gestão de elenco, não sei o que você acha. Total, eu acho que é muito isso, cara. Você falou aí, trouxe os números, foi o que mais jogou no Campeonato Paulista, e assim, qual a necessidade? Foi perguntado, né, em alguma coletiva recente para o Zubeldia, por que se não usou tanto a base, acho que foi até o Baby, vou citar de novo aqui, porque o próprio Baby falou isso na reunião lá, a live eu gostei muito, assim, das cobranças que tiveram e tal, então foi perguntado, né, e eles falou assim, porque a gente precisava ganhar, porque o Paulistão é uma cobrança. Então, assim, foi imposto uma pergunta mais ou menos assim, o Zubeldia, vamos supor assim, quão importante é o Paulistão, diretoria do São Paulo? É importante pra caramba, entendeu? É isso. Então, assim, posso testar aqui, posso meter o time B aqui por umas 7 rodadas, só a molecada? Não, não pode. Então, ele explicou que, cara, pressionado, porque contra o Velo Clube e Inter de Limeira lá, ele mudou todo o planejamento que ele mesmo tinha falado alguns dias antes. Porque a pressão, meu amigo, tinha que ganhar e não ganhou, né? Então foi tudo mal planejado. A gente vem falando isso há muito tempo. Arrebentou Oscar, arrebentou Lucas, arrebentou Pablo Maia, agora arrebentou Caleri, entendeu? Então, cara, vai levando e não dá para ver. Tipo, é sempre o acaso, é sempre, putz, é má sorte. Infelizmente o Caleri teve uma má sorte, porque é o gramado. Vamos botar a culpa no gramado de novo? O Lucas foi no sintético, o Caleri agora foi no sintético, sabe? É sempre o mundo, há uma maré de azar inacreditável em cima de São Paulo, ou tem responsáveis lá, né? Ou essa comissão técnica planejou tudo errado com a diretoria e tá colhendo os frutos agora? Tá colhendo os frutos, cara. Tá colhendo os frutos das cagadas que fez. Essa é a grande verdade. Fez um monte de porcaria no Campeonato Paulista e se paga agora. É para começar a prestar o que eu sempre falei, se dá muita importância. Paulistão nunca. É paulistinha mesmo. Não é pela importância do título. Quem ganhou tem que comemorar sim, não é porque o São Paulo não ganhou. Mas o torneio não vale porcaria nenhuma. Porque chega no final do ano, o que vão falar? Se o Corinthians não ganhar mais nada e não deve ganhar, porque também tá numa draga. Não, mas a gente foi campeão do quê? Só do Paulistinha, então não vale porcaria nenhuma, né? Porque o que vale cara, é a Copa do Brasil, a Libertadores é Brasileirão, ou Sul-Americana, né? Você tem que fazer para teste. Mas aí você não pode ser eliminado. Cara, respaldo. Aí precisa ter uma diretoria que banque, que chegue e fale, não importa, Zubeldia, você vai testar a porcaria do time. Eu não quero ver um titular jogando mais que uma partida seguida aqui. Se a diretoria fala isso, ponto. O Zubeldia ia estar com o Alves voando, ia estar com o Rian voando, ia estar com o Mike voando. O Mike não jogou até agora. Ninguém nem sabe quem é o Mike, lateral direito ainda, né? Porque subiu e sempre desce. O Igão, nossa, se fala do Igão desde o ano passado. Teve uma chance? Não teve. Ele entrou na última rodada contra o Botafogo no ano passado, nos 5 minutos finais, bababá, bibibi, sabe? Isso é a rodagem, essa é a experiência. 5 minutos. Vamos ver como é que ele se sai 5 minutos numa Série A. Cara, põe uma porcaria de um jogo. Pega a porcaria, com todo... Não, Inter de Limeira não é porcaria. Mas pega um jogo menor e põe a porcaria do Igão lá para jogar. A gente não sabe se realmente o moleque é bom ou não, se tá preparado ou não. Ele fica no banco toda hora, vira e mexe quando não falta um zagueiro, tá lá o Igão no banco. A gente sabe se ele tem capacidade num São Paulo e Santos agora. Se machuca um, outro é expulso, precisa pôr um zagueiro. A gente sabe se o Igão tem essa rodagem de segurar a onda? A gente não sabe, porque ele é relacionado, mas a gente nunca viu jogar. O Yang, coitado, ninguém nunca viu. Põe o Yang. Eu não sei se tem que pôr o Yang de reserva, porque ninguém nunca viu o coitado de Yang jogar, porque o Jandrei é outro que rouba o lugar dos jovens. Então, assim, se o São Paulo pegar mais um atacante ali para repor no Caleri, vai minar, sim, o espaço do Rian. E como eu falei, cara, você não tem... Nossa, se tivesse só ainda o André Silva e o Rian, mas ninguém
Mas você tem o Luciano, cara, que faz ali a função, e você inventa mais um. O Rogério Ceni inventou o Galopo, que não deu certo em lugar nenhum, mas deu certo no ataque de 9 ali. O 9 você consegue substituir, não é um meia, não é um meia que, cara, você não consegue pôr um meia, tem que ter criatividade. O 9 não, um cara que sabe fazer gol, ele é um atacante, ele se vira ali e você já tem 2, cara. Então, concluindo o meu raciocínio, sim, mais uma cagada aí da diretoria, né, e comissão técnica, mais da comissão técnica, acho eu, né, para arrebentar os jogadores, cara. E agora, sinceramente, cara, como você bem disse, o Caleri estava numa fase horrível, horripilante, óbvio que hora ou outra ia marcar o seu gol aí de redenção, mas perdeu mais uma chance, é importante sim. Claro que eu acho que não acho o Caleri o melhor dos 9 e tal, mas ele briga, é aquele jogo de sempre, nunca deixa de entregar. Ele é um dos líderes do elenco, é o capitão, aliás, né? Você perde uma liderança, além disso, você perde uma liderança ali no convívio, né? Porque sobrou quem agora? Tirando até quem? Luiz Gustavo, Oscar, Caleri e Lucas, todos estão machucados e são hoje os principais líderes do elenco. Aí você tem Rafael, que não é de falar muito, Arboleda e Alan Franco, que também, Alan Franco, aliás, se mostrou que cobra, né? Mas não é aquele líder que incentiva, ele é muito de cobrança ali. O Luiz Gustavo tá machucado, tem o Alisson, que também é muito quieto. E de resto ali, cara, o Luciano também, que incentiva. E só, você já perdeu o Rafinha, como a gente já citou em outro vídeo, você tá perdendo, além de bons jogadores em campo, os principais líderes do grupo, que são os veteranos. Então, errou muito para mim no planejamento. Você não pode contar, tem que repetir aqui, com um jogador do nível já veterano ali, contar com ele em alto rendimento de 70 jogos por ano. Não vai jogar. Você tem que, Lucas, então, vai ter 40 jogos que ele vai jogar só 70 minutos. Outros 20, ele vai poder jogar o jogo inteiro. Tem que fazer, cara. O futebol hoje em dia é diferente já de 5 anos atrás. O planejamento muda, aumenta a competição. Agora você tem o Super Mundial. Imagina se o São Paulo vai para o Super Mundial, né? Era um mês a mais ali só de jogos. Como é que ia voltar depois? Então, assim, tem jogo pra caramba hoje em dia. E não adianta falar, mas mudou, mas essa pré-temporada. Já sabia que o calendário ia ser adiantado esse ano. O São Paulo não tinha que fazer aquela pré-temporada inútil para os Estados Unidos, só porque, não vamos cancelar agora, não vamos quebrar o contrato, para fazer aquela pataquada que fez de metade volta antes, pega metade do time, faz um fretadinho aqui para jogar o Paulistão, metade estava lá disputando amistoso. Cara, isso é bizarro. Isso é o puro suco dos anos 90, do pior lado possível, sabe? Do time de jogar 2 vezes no mesmo dia, como o São Paulo já fez, né? Mas é assim, cara, os caras sabem que tem essa carga elevada de jogos. E cagaram do mesmo jeito, meu caro Rafael. Exatamente. Estava aqui vendo as informações aqui. O mundo não para. Claro, né? Não para. Nós, Monteiro, acho que é isso, né? Abordamos todos os assuntos hoje, hein? Falamos de tudo. Então falamos de tudo. A gente volta aí, galera. Segunda-feira, né? Segunda-feira é um bom dia. Né? Segundona depois do clássico. Segunda-feira que tiver jogo do São Paulo, a gente faz na terça. Acho que eu vou subir nessa quinta-feira mesmo esse vídeo aqui. Tá certo? Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve, tá? Isso. Compartilha aí com toda a sua coletividade São Paulina. E puder fazer o Pix, tá passando aqui também, né? Colabora aí com a causa do jornalismo independente, faça o seu Pix, se inscreve no canal, tá? É isso. Tchau, Márcio Monteiro. Até, hein? Até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.